Qual é a vantagem de a gente escalar o nosso negócio? Quando a gente tem um time atendendo para a gente, nos dá a possibilidade de a gente estar em qualquer lugar e o nosso negócio continuar acontecendo. Por exemplo, hoje eu estou aqui em Orlando e a minha empresa continua rodando. Eu tenho meu time atendendo as influências, atendendo as clientes, tudo operacionalmente continua acontecendo, mas eu estou aqui viajando e curtindo as férias com a minha família. E como que eu faço isso acontecer? Hoje, eu montei um método dentro do meu negócio que eu consigo que isso aconteça. Nath, mas como eu fazer isso? Como eu acostumar as minhas clientes a fazerem procedimento com outras profissionais? Quando você começa a ter uma agenda extremamente cheia, está na hora de você ter outras profissionais com valor mais acessível para outras clientes que não podem pagar o seu preço para fazerem com elas. Então, aos poucos, você vai migrando novas clientes para esse seu time. Então, hoje eu tenho a minha cartela de clientes da Natácia e tenho a cartela de clientes do time Natácia. Caso haja uma necessidade, se a cliente tem uma emergência, ela consegue fazer com o meu time também. Então, eu tenho uma empresa sempre rodando e faturando, independente de eu estar na empresa ou não. Isso se chama escalar o seu negócio. E como que eu fiz isso? Teve um momento que eu percebi, né, que quando eu atendia 50 clientes por dia, que eu tinha minha agenda fechada para mais de um mês, que havia necessidade de eu começar a ter uma assistente para poder começar a atender mais clientes. E aí eu tive essa assistente fazia com que eu tivesse mais volume de cliente, até que chegou um ponto que por mais que eu tivesse assistente, eu não conseguia dar mais conta da agenda. E aí eu precisei aumentar o meu preço. E aí quando eu aumentei o meu preço, eu tive a brilhante ideia de ter um procedimento com o valor que eu tinha antes, né, que era um valor mais acessível para novas clientes. Porque aí eu ia conseguir atender aquela fatia toda do mercado, tanto a cliente que podia pagar mais, quanto a cliente que podia pagar menos. Então, a cliente que podia pagar mais fazia com a Natácia, a cliente que podia pagar menos fazia com a artista da Natácia. Então, aquela assistente que já estava comigo há muito tempo, ela já sabia o método Natácia Clinic de atender. Tanto a forma de atendimento verbal, quanto o tom de voz da marca, quanto o propósito da clínica, quanto os valores e também a técnica. Então, aquela assistente que foi assistente por 6 meses a um ano, ela virou artista. E aí a gente fez um processo de seleção e trouxe novas assistentes, que viraram assistentes de procedimento. E aí a gente começa a montar o time de artistas. E aí, com o tempo, a gente começa a subir o valor da Natácia cada vez mais e mantendo o valor, né, de artista. Sendo que todo ano a gente aumentava, né, o valor em 10%, que é o valor, né, que a gente vai precificando a mais. Então, eu consigo pegar uma fatia do mercado mais premium, que é aquela cliente que pode pagar mais por conta do meu posicionamento e que quer muito fazer com a Natácia, e consigo pegar aquela fatia do mercado que ela quer fazer o método Natácia Clinic, ela quer ter experiência na Natácia Clinic, mas ela não pode fazer com a Natácia, mas ela pode fazer com o time. E assim eu tenho a minha empresa, ela rodando, independente de eu estar na empresa ou não. Então, eu consigo faturar de todas as formas. Essa foi a forma que eu encontrei para escalar meu negócio. E aí eu consigo formar várias profissionais e consigo ter todas as formas de entrada, ter uma diversificação de serviço, diversificação de entradas de faturamento. Então, espero que eu tenha contribuído com vocês e aberto um pouco a mente em termos de pensar em ampliar, né, o negócio. E aí vocês vão me falar, Nath, mas eu vou treinar essas pessoas, eu vou ensinar o meu método e elas vão roubar meus clientes futuramente, porque elas vão entrar no meu negócio, elas vão aprender tudo comigo, depois elas vão sair e vão montar o espaço delas. Quando você tem uma marca forte, quando você cria uma marca forte, quando você tem autoridade, quando você cria uma identidade, quando você tem a sua autenticidade, não tenha medo. Porque se essa pessoa sair e ela não tiver a mesma coisa que você, porque ela não vai ter, ela vai só te imitar, ela vai ser só mais uma imitação. E fora isso, quando você contratar, quando você
trouxer essas pessoas para o seu time, sempre se proteja. O que eu falo proteção? Tem que ter contrato de tudo. Proteção de imagem, sigilo, concorrência. Por quê? Porque você tem que já prever que essas pessoas possam fazer isso. Então você vai ensinar, você vai treinar, você vai fazer tudo isso, mas você tem que se proteger como empresa e como marca. Mas não tenha medo, porque a concorrência ela é saudável. E vão ter pessoas que realmente elas vão se inspirar em você, elas vão te imitar. Mas quem imita sempre está atrás um passo, dois passos, porque ela sempre está te imitando e ela não está criando nada. Então procure sempre ser autêntica, procure sempre ter a sua identidade, procure sempre conectar com o seu cliente, que isso que é o mais importante. E não se preocupe com o outro. É isso.